Bom dia, vamos a uma aula de gramática hoje. Hoje nós vamos falar sobre a oração coordenada e subordinada. O objetivo da aula é exatamente esse. No final da aula, eu espero que vocês todos sejam capazes de diferenciar, um período composto por coordenação de um período composto por subordinação. Então, vamos lá. Antes, vamos relembrar o que é frase, o que é período e o que é oração. A frase, como todo mundo sabe, é um enunciado com ou sem verbo, desde que tenha sentido completo. Exemplo, atenção não tem verbo, mas tem sentido completo, sobretudo diante de um contexto. 2. Socorro, também frase sem verbo, mas dependendo do contexto, tem todo sentido. 3. Por favor, socorra-me. Preste só atenção nessa terceira frase. Nessa terceira frase, nós temos ao mesmo tempo frase, oração e período simples. Frase porque tem sentido completo. Oração porque está construída em torno de um verbo. E também é período simples, porque tem sentido completo e foi construída em torno de um único verbo. E o que é oração? A oração é um enunciado não necessariamente com sentido completo, mas necessariamente em torno de um verbo. Exemplo, nós desejamos, temos o verbo desejar. Na segunda, eu necessito, urgentemente, eu tenho o verbo necessitar. No entanto, apesar de termos aí duas orações, nós não temos duas frases e também não temos dois períodos. Por quê? Porque não tem sentido completo. Todo mundo sabe que o verbo desejar é um verbo que exige complemento. O verbo necessitar também é um verbo que exige complemento. O primeiro exige um complemento direto, sem preposição, e o segundo exige um complemento indireto, com preposição. Quem deseja, deseja o quê? E quem necessita de alguma coisa. Então, o período, esse enunciado com sentido completo, ele em torno de verbo, ele pode ser simples ou composto. Quando ele é simples? Quando ele tem sentido completo e foi construído apenas em torno de um verbo. Aprenda o conteúdo pela prática dos exercícios. Eu tenho aí uma frase, porque tem sentido completo. Tenho aí também um período simples. Por que um período simples, construído em torno de um único verbo? Quando há período simples, nós chamamos a oração de oração absoluta, porque bastou para ser frase um verbo, certo? O período composto. O período composto também é um enunciado com sentido completo, em torno de dois ou mais verbos. Pratico os exercícios porque quero aprender. Tenho aí verbo na primeira oração, uma locução verbal na segunda oração. Marcelo estudou muito, mas não aprendeu. Verbo na primeira, verbo na segunda. Desejo que aprendam o conteúdo pela prática dos exercícios. Verbo desejar e verbo aprender. Estudou a fim de aprender mais. Mesma coisa. Então, nós temos aí período composto. É composto porque é um enunciado com sentido completo que foi construído em torno de dois verbos ou mais. Só que para facilitar, eu coloquei só com dois verbos para ficar menorzinho, para ficar mais prático. Portanto, nós temos aí um período composto. Esse período composto, e agora que nós vamos entrar verdadeiramente e efetivamente no objetivo da aula, ele pode ser classificado como período composto por coordenação, período composto por subordinação ou período composto por coordenação e subordinação, também conhecido como período misto. Agora nós vamos reconhecer o período composto por coordenação. Primeira
Primeiro período. João estudou muito, mas não aprendeu. Veja que nós temos aí, João estudou muito, mas não aprendeu. Será que esse período é composto mesmo por coordenação? Vamos fazer a verificação, vamos fazer a análise. Então, vamos ver. Nós já sabemos que o período composto por coordenação é aquele período em que as orações são independentes uma da outra sintaticamente. Sintaticamente. O que é ser independente sintaticamente? É preciso entender isso para entender essa interdependência, que a grosso modo não é tão independente assim, mas sintaticamente elas são independentes. Primeira oração. João estudou muito. Quem estudou muito? João. João é sujeito. Qual foi a ação de João? Estudou muito. Estudou muito é predicado. Ora, então essa oração tem sujeito e tem predicado. Se tem sujeito e tem predicado, ela é frase. Ela diz por si só. Ela tem sentido completo. Ela é oração porque tem o verbo, mas também é frase porque tem sentido completo. Vamos à segunda oração. Mas, esse mas está aí em negrito, destacado, porque, como todo mundo sabe, é um conectivo adversativo, mas não aprendeu. Quem é que não aprendeu? Nós sabemos que é João. Por que nós sabemos que é João? Porque o verbo aprender está na terceira pessoa do singular e está retomando, a gente percebe, né? Nós percebemos que ele está retomando a palavra João. Então, quem que não aprendeu? João, sujeito. Qual foi a ação de João? Não aprendeu. Predicado. Então, eu tenho frase e oração na primeira, porque eu tenho sujeito e predicado. Eu tenho frase e oração na segunda, também porque eu tenho sujeito e predicado. Portanto, nós dizemos que esse período é composto, porque são duas orações, né? E é um composto por coordenação. Por quê? Porque a primeira oração tem sentido completo, é uma frase, e a segunda também tem sentido completo, se eu considerar o seguinte: João não aprendeu. Então, nesse caso, nós chamamos de período composto por coordenação. Então, nós temos aí, quando o período é composto por coordenação. A primeira oração é coordenada assindética. A significa sem, ausência. Sindética, porque vem da palavra síndeto. Síndeto é conjunção, conectivo. No caso aí, nós temos o síndeto mas na segunda oração. Mas na primeira é a sindética, porque não apareceu nenhum síndeto, nenhuma conjunção. Então, a primeira é a sindética, João estudou muito. E a segunda oração é coordenada sindética. Sindética porque existe o síndeto, mas. Então, a segunda oração, assindética, coordenada sindética, mas não aprendeu. É assim que se faz análise sintática de um período composto por coordenação. Agora, nós vamos compreender o que é um período composto por subordinação. Vamos lá. João desejou que o colega chegasse logo. Então, eu tenho a primeira oração, João desejou. Nós já percebemos de cara que vai ser composto por subordinação. Porque existe aí uma oração principal que vai comandar, que vai exigir um complemento na outra oração. O complemento do verbo desejar vai existir, mas a existência desse complemento está na outra oração, como vocês podem ver aí na segunda oração. João desejou que o colega chegasse logo. O que também está destacado, porque ele é um conectivo, certo? Então, nós temos aí duas orações também, sintaticamente, agora dependentes uma da outra. Por que é dependente uma da outra? Porque que o colega chegasse logo é complemento do verbo desejar, que está na primeira oração. Se ela é dependente, nós vamos chamar essa segunda oração de subordinada. Ela está subordinada. Ela está a serviço
do verbo desejar lá da primeira oração, certo? Vamos analisar bem detalhadamente. Primeira oração, João desejou. Quem é que desejou? João. João é sujeito. Qual foi a ação realizada pelo sujeito João? Predicado, desejou. O predicado desejou dessa primeira oração tem sentido completo? Não, não tem. Esse sentido só vai estar completo com a ajuda, com o serviço da oração que vem a seguir, certo? Vamos agora à segunda oração. Que seu colega chegasse logo. É uma oração, né, que está complementando o sentido do verbo desejar na primeira. Portanto, está confirmado. Esse período é um período composto por subordinação. É um período porque tem sentido completo. É composto porque foi construído em torno de 2 verbos e não só de um. E por subordinação, porque a segunda oração está trabalhando, está subordinada a uma palavra da primeira oração. Como é que nós fazemos análise sintática desse período? Então, todo período composto por subordinação vai ter uma oração principal. No caso, João desejou. Oração principal é a que comanda. E a segunda oração é a subordinada, é a comandada. É aquela que vem para fazer o complemento, para deixar esse período ser chamado de período, porque o período também, com uma frase, é uma frase, né? Antes de tudo, ele tem que ter sentido completo. Vamos ver outros exemplos de período composto por subordinação. A menina que chegou é minha irmã. O que está destacado em vermelho é uma oração, que chegou. Qual é a oração principal? A menina é minha irmã. Para evitar a repetição, nós temos aí o pronome relativo que. O pronome relativo que é aquela palavrinha que nós utilizamos para evitar a repetição. Ela está retomando a palavra menina. Na verdade, para evitar a repetição, que ficaria muito estranho. A menina é minha irmã. A menina chegou. Para evitar a palavra menina 2 vezes, nós usamos o pronome relativo e esse pronome relativo que está retomando da oração anterior, que é a menina é minha irmã, retomando a palavra menina. Na verdade, esse que significa menina nesse contexto. Então, é subordinada porque o que está em vermelho está retomando uma palavra da oração principal. Veja que o pronome relativo, então, retoma uma palavra da oração anterior, da oração principal, que é menina. Portanto, essa oração também é subordinada, certo? E o período é composto por subordinação. A menina é minha irmã, oração principal, que chegou, oração subordinada. Nós temos ainda o período composto por coordenação e subordinação, que é o período misto. João desejava que o amigo chegasse logo, mas seu desejo não se realizou. Então, nós temos aí um período misto. Por que nós temos um período misto? Porque nós temos João desejava que o amigo chegasse logo. Todo mundo percebeu que o amigo chegasse logo é complemento do verbo desejar que está na primeira oração. Só que quando terminou esse período composto por subordinação, foi acrescentada aqui, mas seu desejo não se realizou. Então, eu percebo que nesse mas seu desejo não se realizou, eu tenho sujeito e tenho predicado. Então, na primeira oração, João desejava, eu só tenho oração. A segunda, eu percebo muito claramente que está complementando o sentido do verbo desejar, da oração principal. E na terceira oração, eu tenho aí uma frase e uma oração. É oração porque tem o verbo realizar. E é frase porque está lá, seu desejo não se realizou.
E eu sei que esse mas aí é um conectivo adversativo próprio das orações coordenadas. Nesse caso, então, eu tenho um período misto. João desejava, oração principal, oração subordinada, que o amigo chegasse logo, que está complementando o verbo desejar, e a oração coordenada em relação à primeira e à segunda oração. Mas seu desejo não se realizou. Veja que nesta frase há sujeito e predicado. Pessoal, para hoje é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se não compreenderam, podem entrar fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Grande abraço, estudem e bola para frente. A fila anda. Muito obrigada.